Ok, uma boa tarde a todos, obrigado, tá? Pela presença, pela participação. E estamos aqui, né, mais uma vez, firme, forte, para a gente poder continuar na nossa tarefa, a nossa missão, né, mesmo, porque nós estamos encarnados aqui para realizar, melhorar, crescer e procurar fazer o bem dentro do que nós podemos, dentro das nossas limitações, e seguir adiante. Aqui é um mundo de passagem, como nós sabemos, é um mundo transitório, é um mundo onde a gente vem para viver as experiências, conforme a gente se sai nelas, a gente volta para refazer ou para avançar, para fazer outras coisas, então aí depende muito, né? Bem, reiterando, amanhã, domingo, amanhã a gente vai estar com a Casa Espírita aberta, tá? Amanhã nós vamos ter palestra, a Arielle e eu vamos fazer. Seria a Vânia, mas a Vânia está acamada, não vai, devido ao problema de saúde, né? Que ela está acometida, então ela, como faz dupla com a Arielle, não vai poder ir, então eu vou substituí-la e estarei lá amanhã na Casa Espírita, das 9 às 10, na palestra com a Arielle. Convido a todos que possam ir, estejam lá para prestigiar, né? Para estar conosco, fazer uma prece, agradecer, né? Entrar na vibração, na sintonia da gratidão, e tudo vai melhorar, tá? Vocês vão verificar que, mesmo que ainda piore um pouco, hein? Mas vocês verão que nós estamos no caminho que o Cristo já nos apontou. Então, desse caminho nós não vamos sair, né? Aqueles que não quiserem seguir, é o livre-arbítrio que cada um tem, mas nós vamos nos manter fiel ao Cristo. Já erramos muito no passado, nós já seguimos outros caminhos no passado e agora estamos determinados a seguir esse caminho do Cristo, aconteça o que acontecer, que é o caminho que leva a Deus, né? Que leva à comunhão com Deus. Nós já temos absoluta convicção disso, para nós isso aí é tranquilo. Bom, então fica o convite, não é? Amanhã a Casa Espírita vai estar aberta e vamos seguir aí a nossa toada, tá? A gente vai verificando aí aos poucos o que é que dá para, além de domingo, sexta-feira também, das 19 às 19h45, vai ter a palestra evangélica na próxima sexta. Segunda-feira, a desobsessão, mas ainda por enquanto sem ser aberto ao público. E depois vamos vendo, né? Dentro do possível, outros dias, né? Para a gente ver o que dá para fazer, tá? Bom, e como eu sempre peço para vocês, dentro do possível, vocês entrem no canal do YouTube da nossa Casa Espírita Maria de Nazaré, cujas iniciais são CEMN-POA. Entrem lá no canal, se inscrevam. Quem está inscrito, confirme se a inscrição está ativa. Se estiver desativada, reative, se inscreva novamente. Deem o like nas palestras, visualizem e, sobretudo, compartilhem com amigos, com parentes, com as pessoas da relação de vocês, com grupos, porque é a forma que a gente tem de divulgar da doutrina espírita. Vocês vejam que, embora o mal esteja se apressando o mundo afora, nós somos da fileira do bem. Então a gente tem que divulgar também. A doutrina espírita tem que ser divulgada, embora nós saibamos que é minoria, mas não tem problema, vamos fazer a nossa parte. Não tem importância. O passarinho, quando a floresta está queimando, ele vai lá com o biquinho dele e bota uma gota. É a parte dele. Se vai apagar o incêndio, não vai, não interessa. Está fazendo a parte dele. De repente, a espiritualidade superior se sensibiliza e manda uma chuva por causa da gotinha do passarinho. Então, vocês vejam que a gente tem que fazer o nosso. Nós não podemos fazer o dos outros, mas o nosso nós podemos e devemos, tá? Então é isso. A gratidão antecipado a todos. O tema de hoje é o poder da fé, que nós vamos desenvolver para a nossa reflexão. Gente, eu acho que o som está um pouco alto, não tá? Eu vou abaixar, que eu mesmo estou sentindo aqui. Vou diminuir aqui, peraí. Diminuir aqui. Pronto. Eu estava achando que estava um pouco alto ali o som. Não está me atrapalhando, mas eu acho que pode incomodar vocês, então eu abaixei lá, tá? Então é isso. Então a gente vai fazer uma prece, tá? Para a gente iniciar a palestra, né? Desenvolver para a nossa reflexão, para mim e para de vocês, para de todos nós, esse tema, o poder da fé. Vamos lá, fechar os olhos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita
a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixando cair em tentação, mas livrando-nos de todo mal, que assim seja. Muita paz. Pessoal, eu tinha prometido para vocês que eu mostraria a capa do livro que eu tinha falado, tá? Esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, ó, dá para ver, né? Fica ao contrário, mas vocês estão vendo a capa aí, tá? Está escrito assim em cima aqui, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. O autor, o espírito é Caibar Schutel, tá? E autor é Abel Gleiser, tá? E é editado pela editora O Clarim, que é uma editora que foi fundada pelo próprio Caibar Schutel quando ele estava encarnado. Caibar Schutel foi um advogado muito atuante, um espírita muito atuante, no interior de São Paulo, e ele, então, é o espírito que ditou esse romance aqui, tá? É de Matão, tá? O Caibar é de Matão e a editora O Clarim também é de lá. Então é isso. Eu estou recomendando para leitura, vocês não vão se arrepender, eu garanto para vocês verem como erros nossos, não é? Eles podem levar, no caso do Eustáquio, 15 séculos para ele sair daquela senda dos erros e voltar para a senda do acerto, que é o caminho do Cristo. Então vocês vejam, quando a gente pega outros caminhos que não é o do Cristo, você vai, muitas vezes, passar, como no caso dele, 15 séculos, ou mais. Ou muito mais, é porque ele arrependeu e começou a perseverar no caminho correto, mas levou 15 séculos. Isso ele perseverando, hein? Imagine quem se satisfaz no erro. Gente, milênios, tá? Sai de mundo, vai para mundo e continua. Bem, então, vale a pena a leitura. Eu não sei se tem em PDF, sinceramente. O livro, eu gosto de comprar livro físico, eu gosto de pegar, guardar, depois eu vou lá ler de novo. Mas enfim, é que eu sou antigo, mas a pessoa mais nova se adapta melhor com PDF. Mas se não tiver, também, às vezes, vou ler em PDF, mas eu prefiro o livro físico mesmo. Bom, então, gente, esse é o nosso tema, o poder da fé. Bem, normalmente a fé, ela está ligada à religião, tá? A religião é a criação dos homens, criação humana. Agora, a fé, em verdade, é um campo de energia, tá? É um campo de energia, de força, de poder. E não significa que a pessoa, acessando esse campo de energia, venha a ser uma pessoa esclarecida, uma pessoa com valores morais superiores, uma pessoa inteligente ou menos inteligente, uma pessoa ligada ao Cristo. Não necessariamente. Vocês vejam que nós temos, por exemplo, pessoas da religião muçulmana, né, ligadas ao Islã, que põem bomba no corpo e vão num bar, numa cafeteria, numa praça, onde tem uma quantidade grande de pessoas, e ela se explode. Um monte de granadas, um monte de explosivos, e ela vai ali naquele meio daquele povo lá, se explode e explode todo mundo que está perto. E eu pergunto para você, se a pessoa não tem fé, ela tem muita fé, porque ela tem convicção absoluta, fé completa, que está fazendo a vontade de Deus. Ela tem fé. Paulo de Tarso, quando matava os cristãos, quando perseguia os cristãos, ele não tinha fé? Tinha fé e tinha muita fé. Mas ele estava matando pessoas, porque ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. E ele matava mesmo. Matava, mandava matar, ele matava. Esses muçulmanos também fazem isso. Agora, por isso que eu falo para vocês, a fé é um campo de energia. Você acessa esse campo de energia, você conquista uma força que você muitas vezes nem imaginava que tinha. E você realiza proezas. Entretanto, pode ser para o mal ou para o bem. Porque a energia é energia. Tem uma faca, tá? Nas mãos de um açougueiro, nas mãos de um chefe de cozinha, ele vai realizar obras maravilhosas, pratos maravilhosos para
satisfazer aí a fome das pessoas, né? Mas na mão de um assassino, ele pega aquela faca e sai matando as pessoas. Então, mal comparando, digamos que, nesse exemplo, a faca seja esse campo de energia. A pessoa acessa a faca, pega a faca, acessou o campo de energia. Campo de energia da fé, tá? Se é uma pessoa do bem, um chefe de cozinha, por exemplo, vai pegar aquela faca, vai cortar, vai fazer, vai realizar um prato maravilhoso. Né? Que vai ser uma coisa para o bem. Um assassino acessa esse campo de energia, no caso seria a faca, pega e sai matando as pessoas. Então, aquelas pessoas que acessam esse campo de energia, que é o campo de energia da fé, que gera um poder, se for uma pessoa que tiver o bem dentro de si, se estiver vivendo no estado do amor, no estado da bondade, se ela tiver um mínimo de raciocínio lógico, por isso que aí vem a fé raciocinada, ela vai por ela mesma concluir que ela não vai estar fazendo a vontade de Deus, fazendo o mal. Porque é uma coisa diametralmente oposta. Porque se Deus é o puro amor, vamos raciocinar aqui comigo. Alá, seja como for que chame Deus. Né? Porque para os muçulmanos, Deus chama Alá. Tudo bem. Para o judeu, chama Jeová. Tudo bem também, não tem problema isso, da questão do nome. Deus não importa com o nome que a gente dê para ele. Raciocine bem uma coisa. Se Deus é o puro amor, como é que tem sentido eu pensar que estou fazendo a vontade de Deus matando os outros? Tem lógica? Não. Por isso que a fé raciocinada nos conduz para a prática do bem e nos afasta de atos delituosos, que são totalmente contrários à vontade de Deus, porque Deus é só amor. Então é por isso que a pessoa que tem a fé cega, ela é facilmente manipulada pelos outros, ela pode se enganar, se equivocar, ser manipulada, acreditar em outros e fazer o mal, acreditando que fazendo a vontade de Deus, porque o muçulmano acha que quem não é da religião deles é infiel, e o infiel tem que morrer, tem que ser assassinado, não merece viver. Então ele acredita que matando os outros, que no caso são infiéis, Deus fica feliz. Deus fica feliz. E que ele ainda vai ser premiado. Vai lá para o céu, vai ter 12 virgens para ele. Ele fica à beira de um rio que corre leite e mel, com 12 virgens do lado. Ele vai ser então premiado por fazer isso. Achando que então esse prêmio é porque ele está fazendo a vontade de Deus. Pergunto para vocês, tem lógica? Tem coerência? É razoável? Tem razoabilidade? Nenhuma. Nenhuma. A fé cega leva a isso. Contudo, a fé raciocinada pela pessoa que tem um raciocínio lógico, coerente, ele sabendo que Deus é o puro amor, jamais ele vai fazer isso, porque como que pode ser uma coisa diametralmente oposta à outra? Se Deus é amor, como é que você vai fazer o mal para outra pessoa? E acha que Deus vai ficar feliz? Não existe, isso não tem cabimento. Veja bem uma coisa, outro exemplo. Então, digamos que você, na condição de pai ou de mãe, tenha 10 filhos, exemplificativamente, e um dos filhos acredita, que vai fazê-lo feliz, matando o irmão dele, seu filho também. Ele vai lá e degola e mata, pensando que vai te trazer felicidade isso. E vai fazer que está a cabeça do meu irmão, do seu filho, aquele infiel, que ele não acreditava na nossa religião. Vão dizer que esse irmão é de outra religião. É espírita. Aqui é a cabeça desse espírito aqui. Você, como mãe, como pai, ficará feliz de seu filho assassinar o irmão, o outro filho seu? Você não vai. Não tem lógica. Quando Caim matou Abel no paraíso bíblico da Gênesis, os pais, o Adão e Eva, ao saberem que o Caim matou Abel, ambos filhos do casal Adão e Eva, o casal ficou feliz. Deus ficou feliz na história bíblica da Gênesis. Tanto não ficou que expulsou Caim do paraíso. Mandou embora. Expulsou. Não ficou feliz. Então, já da Bíblia, nós vemos que Deus não fica feliz com o mal, com o assassinato. A Bíblia, logo no primeiro livro, que é a Gênesis, já nos deixa isso claro. Já nos deixa isso claro. Não é?
Ora, para nós que somos criaturas humanas, nós temos essa compreensão e não ficamos felizes, Deus vai ficar que é o puro amor? Claro que não. Então, na medida em que uma criatura que tenha inteligência, razoabilidade, racional, uma pessoa racional, uma pessoa que tenha caráter, uma pessoa que tenha atributos morais, ela jamais, acessando esse campo de energia da fé, que traz um poder e jamais ele vai fazer o mal. Ele vai usar isso para o bem, nunca para o mal. Porque a pessoa que acessa esse campo de energia da fé, que nós chamamos de fé, pode ter qualquer nome, é um campo de energia, gente. Outro campo de energia poderosíssimo é um campo de energia do amor. O amor também é um campo de energia criadora. Só os espíritos que vivem já no mundo mental superior para cima é que conseguem acessar esse campo de energia do amor. E eles são co-criadores com Deus. Eles criam mundos. Porque é uma energia criadora. Porque os espíritos que vivem no campo, nas esferas do mundo mental inferior para baixo, não têm acesso ao campo de energia do amor. Então não constrói nada, só destrói. Só pensa em conquistar poder, em matar, em destruir, em dominar, em escravizar, em impor o medo para dominar. Mas o espírito que vive já no mundo mental superior, ele acessa, ele vive em acesso ao campo de energia do amor, energia criadora, da compreensão, da tolerância. Jamais vai praticar o mal, só vai praticar o bem sempre. Né? Porque está em unicidade com Deus, porque Deus é o puro amor. Se você está acessando o campo de energia do amor, e Deus é amor, você está em unicidade com o Pai. É por isso que o Cristo disse, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque o Cristo, gente, ele está em acesso a esse campo de energia do amor o tempo todo. O Cristo é incapaz de fazer o mal, não é? Mas nós que conseguimos, e daqueles que nós que acessamos o campo de energia da fé, quando nós tivemos o presente de receber em nossa vida a doutrina espírita, que nos trouxe a clareza, a compreensão a respeito sobre a mensagem do Cristo, os ensinamentos do Senhor, a nossa mente agora, ela tem uma capacidade de compreensão muito mais ampla do que tinha antes. E nós então sabemos perfeitamente, racionalmente, que Deus é o puro amor, que Cristo é o puro amor e que, portanto, nós, com o poder da fé, só poderemos fazer o bem, nós não podemos fazer o mal. Sob pena de estarmos indo contra a vontade de Deus, que é a vontade do próprio Cristo, que é a vontade do Senhor. Nós não podemos nos dizer cristãos. Como é que nós vamos poder nos dizer cristãos fazendo o mal? Jamais. Quem está com uma corrente no peito, com a cruz do Senhor representando, se dizendo cristão fazendo o mal, está se enganando, porque não engana ninguém. Jamais o Cristo apoiou a violência, em nenhum momento. Ele sempre disse o contrário. Aliás, ele disse que era essencial não ser violento para herdar a terra. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, portanto não violentos, porque herdarão a terra. Via de consequência, não vai herdar a terra os violentos. Quem faz o mal está usando de violência. Está usando de violência. E, portanto, não vai herdar a terra. O que isso significa? Quando você não herda nada, você está deserdado. Você vai ser deserdado e vai embora. Você não pode ficar aqui. Que é o que está acontecendo agora, gente. Observem quem tem reencarnado espíritos de luz, de uma capacidade moral e intelectual, que é uma coisa espantosa, para dizer o mínimo. Né? Crianças com meses de vida, falando vários idiomas. Falando de Deus. Falando de Deus. Como é que pode isso? Com um ano e pouco escrevendo. São esses espíritos, gente, que estão reencarnando aqui. E nós vamos ser no futuro netos dele, filhos deles.
Eles vão nos ensinar um novo modo de viver, de conduta. E os violentos? Eu só penso em poder, em fazer o mal. Gente, não vai mais ter espaço para reencarnar no planeta. Muito provavelmente, aqueles espíritos que têm débitos muito elevados, que contraíram já no passado e que não estão aproveitando a presente encarnação para corrigir e se corrigir, infelizmente, como não haverá tempo hábil para a reparação disso, como vocês viram no livro Eustáquio que eu falei para vocês, 15 séculos, não tem 15 séculos mais. Não tem milênio e meio mais. Não tem. Para você voltar para o caminho do Cristo, não tem esse tempo mais. Nós estamos entrando na regeneração já. Agora, o início da regeneração não vai ser muito diferente do que agora. Vai ser um pouco, mas não completamente, porque quando você começa uma jornada nova, você está emendando uma na outra. Então é mais ou menos que a mesma coisa, mas com um pouco de caminhar para frente, você vai sentindo a diferença, a mudança. Então eu penso que então, suponhamos que esteja correta a informação, que em 2057 inicia a nova jornada do mundo de regeneração, ok. Mas, de 2057 até 2100, a diferença não vai ser tão gritante, vai dar para perceber, mas não tanto. Porque você ainda vai ter alguns espíritos que ainda erram, muitas vezes, não é? Mas você não vai ter mais espírito reencarnando tendente ao mal. Espírito violento você não vai ter mais reencarnando, mas você vai ter gente ainda da velha ordem que estão encarnados, que ainda erram. Depois não vão encarnar mais, mas ainda vai ter. Então, até o final deste século, já vão sentir a diferença, mas ainda vai ter alguns reveses aí. Não é? Então, esse campo de energia da fé, como eu dizia para vocês, ele traz um poder. Por isso que o título da palestra é o poder da fé. É o poder que esse campo de energia possui. E que você acessando esse campo de energia, que é o campo de energia que nós denominamos de fé, você passa a ter esse poder. Agora, o que você vai fazer com esse poder é que são os 500. É como naquele exemplo que eu dei da faca. O poder, não é? Esse campo de energia que traz o poder, suponhamos que seja a faca. O que você vai fazer com a faca é que são os 500. É que é a questão. Então, você conseguindo acessar esse poder desse campo de energia, normalmente é via religião, mas não necessariamente. Você pode acessar por você próprio. Você mesmo acessa por si. Né? Os espíritos superiores, eles não precisam de religião nenhuma. O Cristo, eu pergunto para vocês, qual que era a religião do Cristo? Qual que era? Ele era contrário àquela religião mosaica. Ele não aprovava, tanto que ele nem deixavam ele fazer a pregação lá no púlpito. Eles nem deixavam. Bom, gente, reitero a pergunta. Qual que era a religião do Cristo? Gente, o Cristo não tinha religião. Por que não tinha? Porque religião é criação dos homens. Espírito puro vai ter religião, gente? Religião é só para espírito. Na nossa condição, que precisa de religião. Religião em mundos superiores, para espírito puro, não precisa. Eles estão já em sintonia com Deus, direta. Mas na nossa condição, vivendo esse mundo de expiações de provas, espíritos errantes, espíritos ainda cheios de defeitos e falhas. Então, normalmente, é através da religião que nós acessamos esse campo de energia. E aí eu volto a dizer, se a religião não for raciocinada, não trouxer para nós o raciocínio, você vai usar esse poder, né, que você conquista nesse campo de energia, que vamos dizer que isso então seria a fé cega. E você poderá fazer muita bobagem, inclusive matando pessoas. Na Inquisição. Quanta mortandade não aconteceu na Inquisição. E muitos daqueles padres tinham muita fé. Acreditavam que estavam fazendo a coisa certa. Acreditavam piamente. A fé cega. Por isso que a doutrina espírita para nós, gente, é um presente maravilhoso. Porque abre a nossa mente. A gente agora não pode mais alegar ignorância. A gente agora, acessando esse campo de energia,
Nós não podemos usá-lo para fazer o mal, porque nós sabemos que se nós fizermos isso, quem no fim das contas vai se prejudicar seremos nós. Porque todo o mal que nós fazemos, gente, nós estamos fazendo mal para nós. E eu digo para vocês uma coisa, nós não temos capacidade de fazer o mal para o outro, para as outras pessoas. Porque se eu atinjo e faço mal para outra pessoa, vai ser aquela pessoa que precisa passar por aquilo. Não será outra. Porque a pessoa que não precisa passar, eu não consigo atingir. Mesmo que eu queira. Eu não vou conseguir. Eu só vou conseguir a atração para aquelas pessoas que precisam passar. E se eu usar esse poder, esse campo de energia que me dá esse poder para fazer isso, eu vou me prejudicar. Porque a pessoa vai ter que pagar mesmo, ela está pagando de todo jeito. Ela está quitando a dívida dela com a justiça divina. Mas eu estou contraindo uma dívida. Quando eu faço mal, eu contraio dívida. E aí depois eu vou ter que corrigir. Quando eu contraio uma dívida perante a justiça divina, eu estou tomando caminhos equivocados, que não são os caminhos do Cristo. Esses caminhos vão me levar a dor e sofrimento. Para eu voltar para o caminho do Cristo, gente, leva tempo, hein? Às vezes milênios, hein? Então temos que tomar muito cuidado, porque nós não vamos ter milênio agora. Nosso tempo agora é curto. Nós não podemos errar, nós não temos o direito de errar agora. Porque se nós errarmos clamorosamente, gente, somado aos erros nossos que nós já temos no passado, eu digo para vocês, espera um pouquinho aqui. Desligar o negócio lá antes que começa a fazer bagunça ali. Ele começa a fazer comercial. Então, gente, o problema é que, é isso que eu falei para vocês, nós não temos tempo mais. Não é que não temos tempo mais, na verdade o tempo não existe. Não é questão de não ter tempo. A questão é que nós não temos tempo agora, aqui no planeta, se quisermos continuar evolucionando aqui. Porque, gente, até agora há pouco no curso a gente ouviu o Alexandre falando, porque houve uma pergunta que foi o seguinte, como é que vai ser o trabalho de doutrinação dos espíritos quando estiver no mundo de regeneração? Ele falou uma coisa que a gente sabe, que é óbvia até, né? Não vai precisar. Porque você doutrina quem? O espírito que errou, feio, e está sofrendo. No mundo de regeneração, todo mundo vai ser tendente ao bem. Pode errar, mas não porque queria. Não vai ter uma pessoa que vai pegar uma faca para matar outra pessoa na facada. A pessoa não vai ter mais essa condição. Não vai. Então não vai precisar. Você não vai ter mais aquelas regiões de trevas, de abismo, umbral inferior. Você não vai ter. No começo vai ter o umbral superior, que são as cidades espirituais. Aí vai. Né? Eu acredito, né? Que eu não posso dizer com certeza. Mas eu acredito que no começo, na transição, naquela fase que termina efetivamente a expiação e provas e inicia a regeneração, eu penso que acabar com todas as colônias não é possível, porque sempre tem aquele período que medeia um e outro, você precisa então deixar um pouquinho, né? Então, que nas colônias espirituais você vai para lá, você põe um refazimento para você ter um tratamento ali, poderá precisar ficar um pouco na câmara de retificação, dependendo, né, do que aconteceu. Mas aqueles umbrais baixos, regiões de trevas, de abismo, todos aqueles níveis vibracionais inferiores, aquilo ali tudo, ao meu ver, não vai ter mais. Não vai ter mais. Então é por isso que a gente vê sobre a fé, voltando sobre a fé, que há casos de crianças que conseguem realizar prodígios que seria impossível realizar. Seria impossível. Né? Às vezes uma criança pega um peso muito acima daquela, teria condições. Né? Galga um obstáculo que ela não teria condições de galgar. Por que ela consegue? Porque ela tem convicção absoluta, certeza que ela pode fazer aquilo, ela faz. Esse é o campo de energia que ela acessa e tem o poder de realizar e realiza. Quando você acessa o campo de energia que denominamos da fé, você conquista uma força inabalável. Nada te demove. Com essa força, você vai que nem um trator e ninguém te para. Você vai abrindo espaço, vai abrindo terreno e as coisas vão acontecendo
e vai atraindo energia cósmica universal, vem o amparo, vem... Porque o universo manda para você o que você acredita, o universo te manda. Porque quando você entra no campo de energia da fé, você tem o poder de ir em frente, de ter certeza. E o universo te manda aquilo que você está tendo certeza absoluta, inabalável. O universo te manda, você quer aquilo, o universo te manda. Esse é o poder da fé. Não é? Eu já posso dizer para vocês que eu tive uma experiência dessa, não vou contar, porque é uma coisa muito pessoal, mas eu posso dizer para vocês que eu já tive experiência, muitas pessoas já tiveram também, não é? E realizam prodígios. As pessoas realizam, porque você não tem medo de fazer nada. O maior exemplo é do muçulmano mesmo, põe a bomba lá e não tem medo de nada. Medo de morrer? Não tem medo de morrer. Não tem medo de coisa nenhuma. Não é? Então você cria uma condição íntima sua, de uma força, de um poder, que você vai e faz, não importa o obstáculo. Pode ser um obstáculo aparentemente intransponível. Para você não interessa, você vai em frente e você vai sem medo, destemidamente. Não interessa o que é, você vai enfrentar e você vai com todo o vigor, toda a força, e o universo te mandando cada vez mais força e mais amparo, mais proteção, e você vai conseguir. O problema é quando você faz isso na fé cega. Esse é que é o problema. Não é? Mas com a doutrina espírita, nós estamos completamente alheios à fé cega. Ao contrário, nós estamos com a fé raciocinada. Aqueles de nós que continuarem reencarnando aqui neste mundo vão constatar, sobre o que eu estou falando, do poder da fé. Não é? O poder da fé no mundo de regeneração vai ser uma coisa natural. Os espíritos vão acessar. Né? Gente, não vai ter mais miséria, gente passando fome, isso tudo não vai ter mais. Vai ainda haver algumas experiências de pessoas com mais aquisições que outras? Vai ter, tem que ter. Isso é normal, porque isso é individual de cada um. Porque as pessoas não são todas iguais. Os níveis de desenvolvimento, aptidões, mesmo no mundo de regeneração, você vai continuar tendo. Mas gente querendo fazer o mal, isso não vai ter. Né? Pode errar, como eu disse, mas a pessoa voluntariamente querer fazer o mal não tem. Porque se tiver, não vai poder ficar aqui. Não é? Então, todos, pelo menos o mínimo, vão ter. Você não vai ter pessoa pegando o lixo da lixeira, como a gente vê, uma coisa que no mundo de expiações e provas é muito comum até. Atualmente mesmo, em outros países, no Brasil, Venezuela, até na Argentina está tendo. No Brasil tem também. Eu já vi. Pessoa indo no lixo, abrindo um saco de lixo para ver se pega comida para comer. Né? Pegando coisas que dá para vender, a gente vê bastante. Mas pegando comida também, por incrível que pareça. Mundo de regeneração não vai ter mais isso. Todo mundo vai ter pelo menos um localzinho para morar. O mínimo, o essencial para se alimentar. Né? Vai trabalhar com alegria. Porque hoje em dia as pessoas trabalham por forçado. Né? Porque precisam, porque tem que ter o salário para pagar aluguel, para comprar comida, para se vestir. Mas não é todo mundo que vai de boa vontade para trabalhar, não, gente. Não vai. Falar em serviço voluntário, o pessoal corre. Ah, eu já trabalho e ainda vou trabalhar de graça? O pensamento é esse. Mundo de regeneração, gente, todo mundo vai trabalhar feliz. Digo mais para vocês, hein? Eu acredito. Eu não posso afirmar porque nós não chegamos lá ainda, né? E eu não tenho presciência como o Chico tinha. Mas eu penso que no mundo de regeneração, talvez não no começo, mas subsequentemente, não vai mais ter dinheiro. Você não vai trabalhar mais por causa de dinheiro. Você vai trabalhar porque é uma coisa que te traz satisfação. E você não vai precisar de muito, porque você não vai ter mais aquela ilusão de riqueza. Ah, eu preciso me matar de trabalhar para eu ter um monte de patrimônio. Você vai saber que tudo isso é ilusão. Isso tudo é coisa da terra. Não é aquisição sua. Você vai embora, vai ficar tudo aqui. Você não leva nada disso, você vai ficar... Porque no mundo de regeneração, todo mundo vai saber, não vai ter dúvida mais, que nós somos espíritos, que nós não somos deste mundo. Todo mundo vai saber, ninguém vai ter dúvida. O próprio Chico falou que os cientistas vão descobrir um aparelho de comunicação com a dimensão espiritual.
Você vai conversar com o seu parente que está desencarnado na outra dimensão. Qual é a dúvida que você vai ter sobre a continuidade da vida? E você vai ter dúvida que a morte não existe? Não vai. Todo mundo vai ter plena consciência e certeza e convicção e nenhuma dúvida que a morte não existe. Vai acabar o medo da morte. Você sabe que não tem morte, só tem vida. Não tem morte. O que você tem é você transitar em uma dimensão, em outra, onde você vai viver a experiência necessária, que vai te proporcionar uma ou outra dimensão da vida. Porque há experiência nessa dimensão que você não consegue ter na outra, porque nós estamos dotados nessa dimensão de um corpo de sensações. Porque o corpo espiritual, o corpo astral, é um corpo das emoções, não das sensações. O corpo das sensações é o corpo físico. Então, na medida em que você ainda está evolucionando e precisa de um corpo para viver sensações, você precisa de um corpo físico, então você encarna nessa dimensão aqui, porque você precisa ainda. Espírito puro precisa disso? Não, ele não precisa, porque ele já tem essas experiências, ele já conquistou tudo que precisava conquistar de experiência nas dimensões, nas experiências anteriores, então ele já sabe, ele não precisa, mas nós ainda precisamos. Porque como é que eu vou saber que é ruim receber uma bofetada? Só se eu levar. Mas se eu não tiver um corpo de sensações, eu não vou sentir. Eu não vou sentir. Mas num corpo de sensações, como é o corpo físico, eu dei uma bofetada. Em mim não doeu nada, porque quem levou a bofetada foi o outro. Doeu nele, em mim não. Eu nem sei como é que é a dor, porque eu não estou sentindo. Mas se você vier em outra vida para apanhar, aí você vai saber, porque você vai sentir. Para isso você precisa de um corpo físico, corpo de sensações. Então, espíritos como nós, que precisamos aprender ainda coisas que nós não sabemos, como o respeito ao semelhante, que o que dói nele também dói em mim, então eu não devo fazer o mal para ninguém, essas coisas, essas questões básicas que nós ainda não aprendemos, tanto que a gente ainda faz o mal, tanto que a gente ainda agride, a gente mata, a gente estupra. Eu falo a gente, digo a humanidade. Ainda faz essas coisas. Se faz é porque não aprendeu ainda, então precisa continuar encarnando em corpo de sensações, que é o corpo físico. Não é? Então, acessar esse campo de energia da fé no mundo de regeneração não vai ser incomum. Não é? Enquanto que no mundo de expiações e provas, normalmente é ligado à religião e você vai acabar realizando uma série de obras, só que você poderá ser manipulado e fazer o mal pensando que está fazendo o bem. Como eu dei o exemplo do próprio Paulo de Tarso, que depois que conheceu Cristo, que acessou o campo de energia crística, aí ele usava o poder da fé, que é o campo de energia, para realizar só o bem. Porque pensem bem uma coisa, o Paulo de Tarso, gente, quando ele passou a seguir o Cristo, gente, esse apóstolo dos gentios, ele penou, viu? Ele tinha medo? Não tinha. Ele sabia que poderia ser morto, poderia ser preso, poderia ser apedrejado, tomar paulada, como aconteceu. Ele tinha medo? Não. Poder da fé. Ele está em acesso ao campo de energia, que dá a ele o poder, a força, o vigor, ele não tem medo. E vai, mesmo sabendo que pode acontecer o pior. Mas ele vai. Poder da fé. Mas antes era a fé cega, né? Quando ele estava servindo o Sinédrio dos Hebreus, né? Então, acho que deu tempo, hein? O pessoal, passei um pouquinho aí, vocês desculpem, tá? É um tema muito bacana esse do poder da fé, viu? Agora, nós, quando estamos acessando esse poder, a gente realiza maravilhas, né? Mas com a fé raciocinada, não é, minha gente? Então é isso. Pessoal, vamos dar para concluir então esse tema. A gente fica satisfeito, deu tempo também, tá? Fica para nossa reflexão, todas as coisas que eu disse. Amanhã, como eu já tinha falado, a gente vai estar na Casa Espírita. Se algum de vocês forem, a gente se vê por lá, tá? A gente vai fazer uma prece, se quiserem acompanhar comigo, fechar os olhos para a gente finalizar, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Muita paz, minha gente. Fiquem com Deus. Muito obrigado. E um bom domingo para vocês. E bom início de semana também. Obrigado.